Sim, o presidente é que manda. Não, eu sou democrático. Bom, vamos lá então. Boa noite, amigos da Sociedade de Cardiologia, Secção Maranhão. Essa noite nós vamos realizar o nosso segundo encontro online, dessa vez com a presença do nosso professor lá do INCOR, Antônio Carlos Pereira Barreto, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Serviço de Prevenção e Reabilitação do Instituto Coração. Muito prazer, professor, de estar aqui com a gente para falar sobre o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca de fração reduzida. E para moderar esse nosso encontro, nós temos a presença do nosso colega aqui do Maranhão, Dr. Marco Antônio de Freitas Santos, que é cardiologista titulado pela SBC, com título de especialista também pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB, e é chefe da UTI cardiológica do Hospital Universitário Presidente Dutra, da Universidade Federal do Maranhão, do Hospital Carlos Macieira, da UTI cardiológica de ambos os hospitais, e cardiointensivista da Rede Dó de São Luís, que tem muita experiência nessa área. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradecer também a Novartis por ter proporcionado esse encontro. Professor, está com a palavra. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo bate-papo antes da gente poder iniciar o tema. E como foi colocado, abordar a insuficiência cardíaca, né, com as suas nuances, né, com seus aspectos diferentes, né, que a gente sempre tem, né? Eu sempre apanho para conseguir liberar a aula. Vamos ver se vai hoje. Não sei se foi, se apareceu ou não. Está aparecendo, professor. Então, vamos lá. Abriu? Abriu. Que eu perco remodelando o coração, remodelando a vida? Isso. Então, eu acho que quando a gente fala de insuficiência cardíaca, tem algumas coisas que merecem a discussão. Em alguns dos exemplos, esse tema que a gente coloca a hora e agora, para a gente vencer a nossa inércia no tratamento da insuficiência cardíaca. Para tornar mais prático um pouco a apresentação, queria dividir com vocês um caso, né? E trata-se de um senhor de 59 anos, ele é um vendedor de automóveis, e ele tinha uma fibrilação atrial crônica e tinha uma miocardiopatia dilatada. E ele vinha bastante bem tratado, enalapril 22 vezes por dia, bisoprolol 10 miligramas 2 vezes por dia, a espiro, furosemida e pela fibrilação da bigartrana. Como ele referia o seguinte, que ele tinha falta de ar aos moderados esforços, ele percebeu isso, que ele vendia carro na concessionária e quando ele andava, ele cansava, né? E vocês que atendem pacientes estão acostumados a ver isso também, a gente sempre arruma uma desculpa para isso, né? E ele disse que ele estava cansado porque ele estava sedentário, porque tinha engordado 4 quilos, mas ele tinha dados objetivos que mostravam que ele estava descompensado, tinha edema de membros inferiores e dormia com 2 travesseiros. Ele estava controlado, 70 a 80 de frequência cardíaca, pressão controlada e o edema de membros inferiores. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, é bom lembrar que, apesar de toda a nossa tecnologia, todos os avanços que a gente tem tido, a insuficiência cardíaca vem se tornando mais frequente, né? Então, hoje você não morre de um infarto, né? Você fica mais velho, convive mais tempo com a sua hipertensão e acaba, como a insuficiência cardíaca é a fase final comum das cardiopatias, a gente acaba tendo mais insuficiência cardíaca. O tratamento, como a gente vai abordar alguns detalhes, ele é todo baseado em evidências, né? Se é na cardiologia, a gente sempre tem esse aspecto de baseado em evidências. Então, tratar a insuficiência cardíaca, as drogas foram todas testadas. Então, a gente vê aqui, esse trabalho aqui apresentado na Catalunha, lá na Espanha, que mostra que, olha, os pacientes, 90% dos pacientes estavam recebendo IECOBRA, né? E que caiu aqui porque parte desse IECOBRA foi trocado pelo Entresto.
beta-bloqueador, outros 90%, mostrando a mesma coisa. IECA e BRA, geralmente, beta-bloqueadores são bem prescritos para os pacientes. A espirulactona, um pouco menos, em torno de 70%, e ela é menos prescrita por causa do risco de hiperpotassemia e do medo, que medo a gente tem de hiperpotassemia desse paciente, fora a ginecomastia, que também atrapalha. A gente vê que o grupo era bem tratado, porque em torno de 20% dos pacientes tinham desfibrilador, tinham ressincronizador cardíaco. Mas, quando você olha com mais cuidado nesse tratamento de insuficiência cardíaca e vê dose de alvo, você vê que a maioria dos pacientes, né, subdoses, como a gente vê na prática clínica usualmente. Então, não é usual, né? Não é todo mundo que usa a dose plena. Eu tenho receio, porque o paciente é grave, ele é meio hipotenso, etc. E também na Espanha isso ocorria, né? Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente estava destacando, um dos problemas é o nosso mito da estabilidade. Esse paciente nosso, né? Então, sentindo cansaço, etc., muitas vezes a gente deixa para tratar mais tarde ou não intensifica o tratamento, porque ele está em classe funcional 2/3, é um paciente bem, etc. Mas essa estabilidade não é real. A doença tem uma tendência de ser progressiva, e a gente tem marcadores de má evolução, classe funcional mais elevada, hospitalização, presença de comorbidades, né? Alguns menos avaliados, né? Mas, assim, a doença e o exercício é um marcador, né? Não fazer exercício é um sinal de mais gravidade. A Sociedade Americana, além da classe funcional, criou os estágios, que é uma outra forma de avaliar os pacientes. Esse nosso paciente, por exemplo, ele está aqui de B para C, né? Isso, ele não é assintomático, mas ele não é muito sintomático. E esses estágios têm importância de prognóstico dos pacientes, né? Então, o que a gente deseja é bloquear a progressão e, se fosse possível, e é possível, reverter o estágio que o paciente apresenta, certo? E uma outra coisa que é muito importante na insuficiência cardíaca é a morte súbita, né? E que é possível prevenir a morte súbita com um tratamento bem feito. Mas o que a gente mais consegue mesmo é prevenir a progressão da doença. E conforme o estágio, eu oriento o meu tratamento, né? Então, otimizando o tratamento, eu melhoro a capacidade funcional e, com isso, eu levo o paciente a ter uma melhora de qualidade de vida. Como a gente destacou, um dos aspectos da insuficiência cardíaca é a mortalidade. E aqui a gente vê diferentes ensaios clínicos, né, mostrando, por exemplo, Reis é classe 3, 4, 40% dos pacientes do Reis morreram. Quando você pega pacientes menos graves, né, como no ênfasis, que eram classe 2, no Paradigm, que a maioria era classe 2, a mortalidade ainda é alta aqui, de 15%, 20% dos pacientes. E, infelizmente, uma parte deles é morte súbita, que fica difícil para a gente explicar, muitas vezes, para a família por que aquele paciente morreu. Então, eu acho que, quando a gente tem uma insuficiência cardíaca, eu tenho que tomar o cuidado de avaliar muito bem aquele paciente, avaliá-lo como completo, né? Então, sem dúvida, a história é um grande marcador. Nosso paciente, por exemplo, é classe 2/3, isso é um marcador, né? Avaliando o tratamento, a situação clínica do paciente. Comorbidades, né, interferem bastante, fibrilação atrial aqui presente é um dos marcadores também que muda o prognóstico do paciente, e a própria evolução do paciente. Se ele descompensa a precisa inotrópica de má evolução. Quando você vai para o exame físico, B3 é um marcador, presença de pressão baixa é outro marcador importante, né? Congestão, fibrilação atrial, como aqui destacado, e você, às vezes, anemia, nos exames laboratoriais, né? Ureia, creatinina elevada, anemia são marcadores importantes de má evolução, então que devem ser avaliados. Mas um fator que é bastante importante é avaliar bem o tipo de insuficiência cardíaca e o grau do comprometimento ventricular. Então, esse nosso paciente, nós sabemos que ele tem C, precisamos fazer um ecocardiograma, um outro método de avaliação para ver qual é a fração de ejeção desse paciente. Ou pode sofisticar, fazer uma ressonância magnética, ver se ele tem realce tardio, ver o grau de fibrose que ele tem, que também é prognóstico. Nesse paciente, se você tem dúvida sobre a situação clínica do paciente, você pode fazer um teste de caminhada. Ou, está muito em moda, muitas vezes em voga, você fazer um score. Então, se você não conseguiu classificar, está na dúvida, você pode fazer um score. E um score bastante utilizado é o Magic Score,
E ele tem sido utilizado pela facilidade, né? Pelo que os índices, os elementos que você usa para fazer o Magic Score são simples, são aqueles que a gente usa na clínica: idade, sexo, drogas que o paciente vinha tomando na insuficiência cardíaca, comorbidades, se ele estava com IECO beta, não pergunta a dose, né? A pressão do paciente, a fração de ejeção. E por que esse score está sendo bastante utilizado, não é isso? Porque quando você faz um score, por exemplo, e ele dá 10% de chance de morrer no primeiro ano, 30% de morrer no 3 anos, quando você compara o índice que você obteve com a vida real, né, você vê que o predito e o observado são muito próximos um do outro. Então, ele é confiável. E é fácil de ser obtido, porque você entra na internet e consegue ver esse dado, né, facilmente. Você obtém esse score e estratifica o paciente. Qual a importância disso tudo? É para orientar de como eu vou tratar o paciente. Né? Isso saber se esse paciente é mais grave, além da classe funcional desse paciente. Né? Então, o score não dá a gravidade desse paciente, mas tem outros índices que eu posso estar analisando, né, para poder avaliar melhor. Às vezes a gente não valoriza muito, mas depressão, ansiedade são importantes nesse tempo. O paciente interno, o tempo de internação, é um marcador importante de gravidade. Ninguém fica internado tempo porque se não precisa, não é isso? E os sintomas, como a gente está avaliando. Isso tudo, esses dados todos são baseados em vários ensaios clínicos, como foi colocado. Um dos temas que eu acho que é muito importante é o remodelamento, né? Fração de ejeção, dilatação ventricular, dados que a gente já está acostumado, desde a fisiologia, a gente já usava Frank-Starling, que de uma certa forma é um remodelamento, né? Se você estica a fibra, aumenta a força de contração, etc. Mas, e o remodelamento? Como é que fica na história da insuficiência cardíaca? Esse trabalho é bem interessante porque ele nos mostra a importância do remodelamento no prognóstico da insuficiência cardíaca. Quanto menor a fração de ejeção, maior a chance de morte e hospitalização por IC. Quanto mais dilatado o ventrículo, pior a evolução. Então, é um marcador muito forte. Infarto do miocárdio. Quanto maior o infarto, pior a evolução. Né? Mais morte, mais hospitalização. E ela está muito ligada com os outros. Morre muito, mais dilata, menor a fração de ejeção. Então, esse é um marcador importante e até utilizado na classificação, né? Hoje, fração de ejeção menos que 40 é fração de ejeção reduzida, mais que 50 é preservada, e tem o grupo intermediário. Né? E se eu reverter o remodelamento, né? Como é que fica? E tem dados que mostram que a evolução é muito melhor dos pacientes que revertem o remodelamento do que aqueles que não revertem. Mostro para vocês 2 ensaios que eu gosto muito, que mostram exatamente isso. Reverter o remodelamento, a evolução é muito melhor do que quem não reverteu. Esse estudo japonês avalia 11 anos de sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca. Quem que sobrevive 11 anos? Quem diminui o diâmetro ventricular, quem aumenta a fração de ejeção. Então, o remodelamento é muito forte, o reverso, para prognóstico. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente também. Eu acho que é uma deficiência da diretriz brasileira de SEI no mundial, porque a gente não tem marcadores de boa evolução. Mas o remodelamento e nós no SAVIC utilizamos o remodelamento como um critério para saber se o tratamento está bem feito e você ficar tranquilo se você está acertando o tratamento ou não. Esse nosso paciente, né, ele está em classe 2, né, ele é pouco sintomático, trata ou não trata? Né? Então, esse paciente, né, fibrilação, muito bem tratado e que está sintomático, né? Dorme com 2 travesseiros, está com edema de membros inferiores. Nos exames de laboratório, a gente vê uma ureia e uma creatinina um pouco alterados, o restante dos exames estão em ordem, né? E você faz o ecocardiograma, você encontra um diâmetro ventricular um pouco aumentado e a fração de ejeção diminuída, né, 23%. Então, uma disfunção importante do ventrículo no paciente com fibrilação, sem bloqueio de ramo e sem lesões coronárias. Então, apesar de ele estar bastante bem tratado, ele persiste dilatado e com a fração de ejeção reduzida. O que fazer nesse paciente? Então, acho que isso que quando a gente fala de insuficiência cardíaca, tratamento e evolução da insuficiência cardíaca, o que a gente está falando? Esse paciente está nesse platô. O que pode acontecer com ele? Morrer subitamente, mas o problema principal é a progressão. E quando ele progride, cada vez que ele piora, dá uma piorada ou ele interna,
você melhora ele, mas ele dificilmente volta a ser aquilo que era antes. Então, essa fase de platô é o melhor momento para eu tratar esse paciente e tentar fazer ele reverter esse quadro, né? Não esperar ele piorar para intensificar o tratamento, né? E a gente convive, então, com a possibilidade desse paciente progredir, ter morte súbita ou ser necessário outras intervenções para mudar a história natural. Abordando a morte, né, a gente vê que a principal causa de morte no paciente pouco sintomático é morte súbita. Já no paciente sintomático, a principal causa é a progressão da doença. No conjunto da IC, quando você pega os dados do MERIT, vocês vão ver que a maior parte dos pacientes morreu classe 3, 4, portanto, morreu com piora da IC. Mas, em qualquer momento, existe o risco da morte súbita, né? Que, como eu disse, é difícil a gente explicar para a família, porque ela disse que ele estava bem e, de repente, ele não volta, ele morre. E o tratamento e o remodelamento reverso. No tratamento da insuficiência cardíaca, como a gente tinha abordado no início, ele é todo baseado em evidências. Então, 1980 foi o primeiro grande estudo que mostrou mudança de prognóstico, enalapril contra placebo, e reduziu, né, olha, em 16% a mortalidade e com 40%, né, de morte por todas as causas. Então, um NNT de 6, um impacto importantíssimo. Na sequência, beta-bloqueadores, espirolactona foram sendo agregados no tratamento do EC. E todos esses estudos, você tinha, por exemplo, enalapril, naquela época era digital e diurético, placebo, né? Era placebo, o grupo estava digital e diurético, no outro grupo era digital, diurético e enalapril. Aqui no grupo dos beta-bloqueadores já tinha a espirolactona entrando no conjunto, mas era sempre contra o placebo. Mais recente, tem um estudo entre o Paradigm. E no Paradigm não dava para fazer contra placebo. Então, ele foi um estudo totalmente diferente, porque, em vez de usar o grupo controle placebo, ele comparou a droga nova contra o gold standard do tratamento da insuficiência cardíaca, né? A partir de todos esses estudos, ficou como gold standard para tratar IC, IECA, beta, espirolactona, certo? E aí, você troca o IECA pelo Entresto. E esse estudo mostrou que quando eu faço essa troca, eu melhoro o prognóstico do paciente, redução de 20% de hospitalização e 20% de mortalidade ou hospitalização por IC, um NNT de 21. Então, hoje, né, na prática clínica, eu tenho um medicamento que é superior àquele que eu uso usualmente, que é o IECA. Então, isso merece uma atenção e para a gente avaliar o tratamento. E o remodelamento, como é que fica? Esse slide é interessante porque ele mostra aqui, no laranja e no azul, a história natural do paciente com IECA. Então, é um grupo de pacientes, classe pouco sintomático, você segue eles por 1 ano e o coração vai dilatando progressivamente. Você dá IECA para ele e você previne a dilatação ventricular, certo? O grupo de beta-bloqueadores, né, a gente percebe que o grupo era mais grave, né, porque dilatou mais do que o do IECA, mas quando você dá o beta-bloqueador, você não previne, você reverte a dilatação cardíaca. O IECA melhora um pouco a fração de ejeção e o beta-bloqueador melhora muito a... Opa, estou apertando o botão errado aqui. E o beta-bloqueador melhora muito a fração de ejeção. Então, os beta-bloqueadores são medicamentos que revertem o remodelamento cardíaco, o IECA um pouquinho, mas principalmente previnem a dilatação cardíaca, mas não revertem tanto a dilatação, né? E o sacubitril, valsartana e o remodelamento cardíaco. Sacubitril é diferente, né? Como a gente já sabe, viu? Ele é um medicamento sacubitril valsartana. Então, ele tem a valsartana como bloqueador umbra, mas, além disso, ele bloqueia a quebra do BNP. Então, com isso, né, ele tem um efeito vasodilatador mais importante, porque ele aumenta os níveis de BNP, que é vasodilatador, e isso traz uma série de benefícios, maior vasodilatação. Lembrando que insuficiência cardíaca é vasoconstrição por grande estimulação neurohormonal, e como é que eu trato a IC? Dando um vasodilatador, o Entresto, o sacubitril valsartana, é mais potente, então ele provoca mais vasodilatação, ao lado de diminuir a hipertrofia, melhorar a fibrose dentro do ventrículo, ser mais inotrópico e reverter o remodelamento cardíaco. Então, é uma droga, por isso que os resultados com ele foram superiores ao do IECA.
né? Então, no Paradigm, o que a gente viu? Que trocar o IECA pelo sacabutril/valsartana reduz o objetivo composto da maioria dos estudos, hoje morte e hospitalização, mas reduziu em 20% morte por causas cardiovasculares, 21% hospitalização por IC e 16% de morte por todas as causas. Então, com certeza, o sacabutril/valsartana é superior ao IECA no tratamento da IC por todos esses motivos que a gente está falando. Em cima de o paciente vai estar tomando beta-bloqueador e espirulactona ou EPA. E como é que fica o remodelamento no paciente tomando o Entresto? O estudo PROVE foi desenhado para avaliar exatamente isso. É um estudo prospectivo aberto. Então, não era específico. Todos os pacientes fizeram um eco no início, um ano depois, e 6 meses depois, um ano depois, e foram tratados com sacabutril/valsartana. Os pacientes foi dosado NT-proBNP e se fez o ecocardiograma, como eu falei, nesses momentos que aqui estão classificados. Todos os pacientes eram sintomáticos. Todos os pacientes com fração de ejeção menos que 40, e se o paciente estava tomando Iecobra, ele era descontinuado para trocar pelo sacabutril. Pacientes, então, sintomáticos, com fração de ejeção menos 40 nos últimos 6 meses, e que estavam estáveis, né, que não houve necessidade de aumentar a dose de diurético. Né? E os clássicos elementos de exclusão do estudo. E o que o estudo fez? Dosou NT-proBNP e variáveis de remodelamento e de função ventricular, fração de ejeção, diâmetro sistólico e diastólico, átrio esquerdo e disfunção diastólica. E isso permitiu, né, fazer uma correlação, né, entre os níveis de BNP e os índices de remodelamento cardíaco. Analisando a população, pôde-se avaliar, lembrar que no Paradigm não se fez estudo de remodelamento cardíaco, mas quando analisou a população do estudo PROVE, 3 grupos foram possíveis de ser avaliados. Pacientes que nunca tinham tomado Iecobra, que, portanto, a primeira droga para tratar IC deles, em vez de Iecobra, foi o sacabutril/valsartana. Um grupo de pacientes menos graves do que aqueles estudados no Paradigm, e um grupo de pacientes que não atingiu a dose-alvo de sacabutril/valsartana. A população estudada é clássica, não muito idosa para estudos europeus e americanos, 65 anos, bem tratados, 95% recebendo IECA, BRA, e mostrando, então, um bom tratamento para esses pacientes, né? Algumas comorbidades, e com um comprometimento ventricular, 28% de fração de ejeção, uma dilatação ventricular. E 15% nunca tinham tomado Iecobra, 36% eram menos graves do que no estudo Paradigm, conforme os níveis de BNP, e 35% não atingiram a dose-alvo do sacabutril/valsartana. O estudo dosou o BNP e mostra que quando você troca ou dá sacabutril/valsartana para esses pacientes, eles melhoraram. Houve uma redução progressiva do NT-proBNP, que a gente vê os níveis caindo, né, progressivamente até o fim do estudo, mostrando que não só reduz rápido, mas mantém esse nível progressivamente caindo e não houve perda de efeito do tratamento com a troca e com esse tratamento. E o que aconteceu com o remodelamento desses pacientes? A fração de ejeção era comprometida, quando introduzido o sacabutril/valsartana, houve uma melhora da fração de ejeção em 6 meses e em 1 ano. Houve uma redução do diâmetro ventricular, mostrando, então, o remodelamento reverso com a droga. Importante mostrar que 25% dos pacientes tiveram aumento de fração de ejeção de mais de 13% em 1 ano. O átrio esquerdo caiu de diâmetro e a disfunção diastólica também melhorou com a diminuição da massa ventricular, mostrando o efeito global no remodelamento cardíaco desses pacientes. Essa melhora, né, do desempenho do remodelamento teve uma forte correlação com os níveis de NT-proBNP altamente significantes. A melhora da fração de ejeção, a redução do diâmetro ventricular e da função diastólica, mostrando que é um paralelismo entre a melhora clínica. Como é que foram os 3 subgrupos com o sacabutril/valsartana?
A fração de ejeção dos pacientes que nunca tinham tomado sacubitril valsartana aumentou, o diâmetro diastólico ventricular reduziu. O mesmo aconteceu nos pacientes menos graves, melhorou a fração de ejeção, caiu o diâmetro ventricular, e o mesmo aconteceu naqueles pacientes que não atingiram a dose plena. 9, aumentou a fração de ejeção e caiu o diâmetro ventricular. É interessante observar que o grupo que teve melhor resultado era o grupo que nunca tinha tomado. E eu entendo, né? Porque esse grupo de pacientes já tinha um certo benefício com o uso do IECA ou do BRA. Então, quando você troca, eles já tinham tido um pequeno, uma redução, né, da diâmetro ventricular, etc. Pode não ter revertido o remodelamento. Então, foi um pouquinho atenuado, enquanto que no paciente que nunca tinha tomado o efeito completo, mostrando que é uma boa opção iniciar o tratamento em pacientes que nunca tinham tomado antes o sacubitril valsartana. Quem que melhora mais? Aquele que mais reduz o diâmetro ventricular e quem mais cai o BNP. Esses são os pacientes que têm melhores evolução durante esse período do que o estudo mostrou. Então, voltando ao nosso paciente, fibrilação crônica muito bem tratada, né? Não é usual a gente usar 22 vezes por dia para todo mundo, a não ser nos pacientes mais graves, 20 miligramas de bisoprolol, provavelmente por conta da fibrilação atrial, né, para baixar a frequência foi usado isso. Apesar disso, ele persistia sintomático, né, com a função renal discretamente alterada e com ventrícula dilatada e fração de ejeção reduzida. O que fazemos nesse paciente? A diretriz brasileira, europeia, nos orientam, né? Se esse paciente estava com IECA ou BRA, com beta-bloqueador e espirolactona, e ele persiste sintomático, a gente avalia a função ventricular, está com a fração de ejeção comprometida, nesse paciente eu deveria trocar o IECA ou BRA pelo sacubitril valsartana. Então, essa é algo que se propõe para tratar nesses pacientes. Foi feito isso nesse paciente, 6 meses depois, né, isso, trocou, fez o washout de 36 horas do enalapril que ele estava tomando e introduzido sacubitril 49,51. Esse paciente estava tomando 40 miligramas de enalapril. Eu não preciso começar com 24, 26 de sacubitril valsartana. Então, começou com 49,51. Volta 15 dias depois, está mantendo bem a pressão, persiste sintomático, né? Os exames de laboratório estavam em ordem, aumenta-se a dose de sacubitril valsartana. O que aconteceu na evolução desse paciente? Ele fica assintomático, reduziu um pouquinho a pressão, mas estava sem sintoma, frequência fibrilação atrial controlada, e no remodelamento, aumento importante da fração de ejeção e reversão, diminuição do átrio, melhora do ventrículo esquerdo, mostrando um impacto no remodelamento reverso com a medicação. Então, nesse paciente, né, considerando aquela classificação estágios que o americano coloca, esse paciente estava em estágio C, ele melhora de estágio, né, voltando para uma situação melhor, com remodelamento reverso importante com o tratamento. Né? Então, isso muda demais o prognóstico dos pacientes. Eu acho que nascer, né, uma doença com características malignas, eu tenho que estar pensando em tratar ele da melhor maneira possível, utilizando todas as armas que eu tenho para tratar esses pacientes, que dependem da gente. Né? Isso é prescrever as doses certas nas doses corretas dos pacientes. Né? Então, acho que esse é o ponto. Quase terminando, queria mostrar para vocês esse aspecto do remodelamento e, como eu disse, valorizo muito. Na minha experiência, eu uso demais o remodelamento como critério para saber se a resposta terapêutica está boa. Mas esse trabalho é bem interessante, no ano de 2018, porque ele mostra, né, foi um dos primeiros trabalhos a mostrar que sacubitril valsartana revertia o remodelamento cardíaco. Mas ele mostra um dado que é muito forte. Né? Dose baixa, 24, 26, praticamente não teve efeito no remodelamento cardíaco, que passa a ser evidente com a dose média e com a dose plena. Sendo que o melhor resultado a gente obtém com a dose plena. Então, é um dos dados. Né? Ninguém provou que dose baixa funciona. Aqui mais uma prova disso. Isso já tinha sido visto no estudo Paradigm. E é esse outro ponto que eu queria discutir com vocês. É um estudo randomizado, a qual os pacientes, tanto no sacubitril quanto no enalapril, que foram tratados corretamente, né, com dose plena, quando está a dose plena, quem toma sacubitril evolui melhor do que quem toma enalapril em dose plena. Um grupo de pacientes no estudo não tolerou a dose plena, não foi atingida a dose plena.
quando eu não atinjo de maneira randomizada dose plena com IECA, se eu não atinjo dose plena com sacabutril, esse grupo com sacabutril evolui melhor do que quem não evoluiu bem com enalapril em dose plena. Só para reforçar o meu raciocínio, queria juntar essas curvas. E aí, o que a gente vê? Que quem toma dose plena morre menos do que quem não toma dose. Então, isso a gente observa isso com outras drogas também. Não tolerar a dose-alvo é um sinal de mau prognóstico. Mas o que eu queria dividir com vocês é o seguinte: nosso paciente estava com 40 de enalapril. Troca para o sacabutril, vai melhorar a evolução. Mas vai melhorar se eu der 29, 97, 103, certo? Se eu der dose mais baixa, será que dose mais baixa de sacabutril é melhor do que dose plena de enalapril? Isso é uma montagem. Esse é um dado, não sei qual é a evolução dos pacientes, mas fica suspeito de que quem toma dose plena tem que tomar dose plena do outro para obter o resultado completo, certo? Então, não que eu seja contra, eu acho que quando a gente troca, tem que trocar corretamente, trocar pela dose que é eficaz para o tratamento do EC. Então, esse é um tema que a gente discute muito, né? Nosso dado no SAVIC consultório, né? O nosso sistema, nosso livro de como orientar o tratamento da EC. E é assim, se você tem um paciente com hipercolesterolemia, você tem metas. Você quer menos que 200 de colesterol, tem o LDL hoje em torno de 70. É um hipertenso, você quer menos que 14/9. E na insuficiência cardíaca, o que eu quero? Né? Qual é o objetivo? Como é que eu sei que meu tratamento está sendo eficaz? Ele é baseado na melhora dos sintomas, mas a melhora dos sintomas eu pus mais claro aqui porque é fraco. A própria diminuição do BNP é fraco, porque se eu der Lasix para esse paciente, eu melhoro os sintomas, mas não muda o prognóstico. Tá? Então, como é que eu sei que o tratamento está sendo eficaz? E eu acho que é uma falha das diretrizes de insuficiência cardíaca que não sabia que a gente põe isso. Coloca lá, como que você começa a tratar o paciente, como é que você vai saber se o seu tratamento está sendo eficaz? Redução da frequência cardíaca, o paciente tem que ter menos que 70, né? E ele tem que reverter o remodelamento cardíaco. Né? E quando ele reverte a dilatação cardíaca, melhora a fração de ejeção, é porque o tratamento está sendo eficaz. Se o tratamento não está sendo eficaz, ele não vai reverter o remodelamento, ele pode melhorar. Vocês que tratam pacientes e usam entrestos estão acostumados a ver isso. Cada vez que você troca a medicação, ele melhora. Mas se você der dose baixa, muito provavelmente esse efeito vai ser efêmero. Daqui a pouco ele vai piorar, vai progredir. Se você der a dose correta e reverter o remodelamento, esse vai perpetuar por bastante tempo. Acho que esses dados todos de tratamento foram apresentados agora no estudo Lancet, um estudo em que avaliou o tratamento dos 4 medicamentos, né, analisando estudos com as drogas novas, né, que estão tratando a EC, e eles chamaram tratamento completo, quando você dá Entresto, quando você dá beta-bloqueador, quando você dá o inibidor do SGLT2 e a espirulactona ou eplerenone, comparado com o tratamento com IECA e beta-bloqueador. E a gente percebe nitidamente que o tratamento completo da insuficiência cardíaca, obtendo todas essas drogas que interferem assim, fortemente na evolução dos pacientes, melhora a evolução dos pacientes, né? Mostrando uma redução significante, dá quase 50% de redução de mortalidade e uma diferença de 6 anos para os pacientes com menos de 50 anos, né? Mostrando 6 anos a mais de sobrevida quando eu faço o tratamento correto. Então, concluindo, eu acho que IC, fração de ejeção reduzida, o remodelamento é fundamental, ele é prognóstico, quanto mais dilatado, pior a evolução, mas quanto mais eu reverto, melhor a evolução. Né? E que não podemos basear o tratamento da EC com só sintomas e classe funcional. Eu acho que a gente tem que ver remodelamento e ver esse aspecto, que o remodelamento tem um papel importante na redução de mortalidade. Os pacientes tratados com sacabutril têm essas melhoras sintomáticas e ele interfere e reverte o remodelamento cardíaco dos pacientes. Já se observando redução de dilatação cardíaca e melhora da fração de ejeção com 3 meses de evolução de tratamento. Então, acho que é uma forma da gente tratar corretamente os pacientes e ter certeza que o tratamento está sendo eficaz. Eram esses os aspectos que eu trouxe para conversar com vocês, né? E estou às ordens para a gente conversar e ver o que a gente pode estar fazendo, conversando com vocês. Bom, queria agradecer a brilhante apresentação do Dr. Pereira Barreto. Lembrando os colegas que, se quiserem fazer alguma pergunta, pode
mandar aqui via chat, que a gente faz a pergunta aqui para o doutor. A gente tem uma pergunta, mas antes eu queria perguntar, doutor Pereira Barreto, com relação, a gente sabe daquele washout das 36 horas que a gente tem que obedecer na troca do enalapril para o Entresto. Sim. E a gente tem visto muita experiência também de alguns colegas fazerem, às vezes, ponte primeiro com valsartana para não deixar esse paciente tanto tempo sem inibidor da ECA e depois já trocar para o Entresto. O senhor tem essa experiência? O que é que o senhor acha disso? Ou o senhor realmente Eu acho totalmente desnecessário, certo? Por quê? Porque, na verdade, eu brinco muitas vezes que todo paciente que você trata IC, ele para de tomar a medicação antes de ir no teu consultório. 1 semana, 3 dias, 2 dias, não acontece nada, né? E, para quem tratou hipertensão com BRA, você sabe que quando você introduz o BRA, leva 15 dias para o medicamento fazer efeito. Então, essa troca de 2 dias de BRA é ineficaz, certo? Pode suspender, não acontece nada, certo? E troca, simplesmente, em 36 horas pode trocar. Eu não faço, não tinha tido problemas com essa não troca. E se estiver tomando o BRA, é na dose seguinte, né? Essa 36 horas é só se estiver tomando enalapril. A gente tem uma pergunta aqui do colega doutor Marco Túlio. Do Marco Juliano? Isso. Se o paciente que está com 40 miligramas de enalapril ficou assintomático, mas não melhorou a fração de injeção. Nessa situação, aplica-se o mesmo raciocínio que para aqueles que estão sintomáticos a despeito da dose ótima de ECA para trocar para sacubitril valsartan, ou não tem evidência para esse cenário? Com certeza. Isso é um dos aspectos que a gente estava colocando. Por isso que a gente usa no SAVIC esse aspecto e eu uso no meu consultório. O paciente, quando eu trato, ele tem que reverter o remodelamento cardíaco, né? Se ele não está revertendo, é porque o tratamento não está 100% eficaz. Então, eu tenho que procurar melhorar. Mais ainda, o que a gente pode fazer? Trocar o enalapril pelo sacubitril valsartana. Algumas vezes, nesse paciente era difícil, porque ele já estava com dose elevada de beta-bloqueador, mas senão, às vezes, até aumentar mais a dose de beta-bloqueador para tentar reverter. A não reversão do remodelamento são 2 possibilidades. A maioria das vezes é porque o tratamento não está insuficiente. A outra possibilidade é que ele é muito grave. Então, esse paciente eu tenho que começar a pensar em ressincronização, pensar em transplante, alguma outra coisa, porque esse paciente provavelmente, com o tempo, vai piorar progressivamente. Tá? Então, reverter o remodelamento é sinal de que o tratamento está eficaz. Fica tranquilo. Aí até eu brinco. Mesmo com dose baixa, se reverteu, melhorou a fração de injeção, remodelou o remodelamento, o paciente respondeu. Mas a maioria das vezes ele não responde porque a dose é baixa do IECA ou do sacubitril e a dose é baixa do beta-bloqueador. A gente observa melhor quando a dose é boa ou até elevada. Tem outra pergunta aqui do colega Dr. André Rossano. Quando o paciente rígido faz ciência cardíaca pós-infarto e tem remodelamento, tem que fazer ponte? Quando posso começar o Entresto? Não. O tratamento com ciência cardíaca, ele independe da etiologia. Todos os pacientes com fração de injeção reduzida respondem ao tratamento. Em qualquer momento do infarto, esse paciente pode iniciar o tratamento, não há problema nenhum. Se ele for revascularizado, você vai reavaliar mais para frente, mas no momento que ele está em C, ele tem fração de injeção baixa, ele pode ser tratado. Não há impedimento nenhum para ele ser tratado nesse momento, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Hoje, com as evidências atuais, o senhor recomenda, então, que um indivíduo que tem um diagnóstico de ciência cardíaca, fração reduzida, use o esquema completo, com aquelas 4 drogas, é isso? 4 drogas, exatamente. Qual seria isso? Qual seria, na sua recomendação, as doses recomendadas? Seria ao máximo possível do beta-bloqueador? Como é que seria isso? Então, você sabe que as diretrizes, como eu disse, tem uma falha nesse sentido, porque eles não dão critérios. Qual é o critério para usar uma droga? O critério é atingir a dose-alvo. Então, quando você vai olhar beta-bloqueador, como é que você usa beta-bloqueador? Procura atingir a dose que foi utilizada nos grandes ensaios clínicos. Então, em princípio, os pacientes tratados com ciência cardíaca deveriam estar tomando as drogas nas doses alvos.
claro, começa baixo, mas vai progredindo progressivamente. Então, se você falar de carvedilol 25 miligramas 2 vezes por dia, espirulactona única que é boazinha, que é 25 miligramas por dia. Quando você vai para Entresto, 97, 103, e você falar hoje dapaglifosina, também é mais simples, porque é 10 miligramas por dia. Então, são as 4 drogas que a gente deveria estar usando, certo? A discussão que tem tido hoje, qual que eu começo primeiro? Em princípio, depende do momento que o paciente está. Lembrar que o DAPA Heart Failure, e agora o EMPA, também acabou, a empaglifosina também acabou sendo, o Emperor foi suspenso, né, porque mostrou resultado, então parece que é um efeito de classe, né? Mas qual é você começar, esses estudos foram em cima do tratamento clássico, em cima de ECA, beta e espiro, tá certo? Então, ou Entresto, beta e espiro, e você acrescentou a glifosina, mas dependendo da situação clínica do paciente, eu posso começar independente com qualquer uma das drogas, lembrando que no final ele tem que estar tomando as 4 drogas, porque as 4 juntas é que mostraram o benefício, né? Então, acho que esse é o momento. Professor, e no manejo no seu consultório, como é que você faz para atingir essas doses-alvo? Vai de classe em classe? Aquela sempre dúvida que a gente tem quando está manejando esses pacientes, às vezes a pressão não aguenta, a gente vai primeiro com IECA, depois beta-bloqueador. Como é que você faz isso na prática? Então, eu acho que é uma excelente pergunta, é a vivência clínica, né? Porque é o seguinte, eu acho que depende da situação clínica do paciente. Então, se o meu paciente é classe 3, ele é mais sintomático, esse paciente deve estar vasoconstrito. Eu vou priorizar o IECA, né, ou o Entresto. Vou usar um vasodilatador, porque esse paciente está vasoconstrito. Então, ele precisa ser vasodilatado. Mas, assim, então eu entro com esse vasodilatador, mas rapidamente eu entro com o beta e com a espiro na sequência, tá certo? Então, não espera 15, 20 dias para estar mudando as doses. Lá no INCORE, no Hospital Auxiliar de Cotoxó, a gente tratou muito paciente grave. Então, a gente, de uma certa forma, perdeu o medo de aumentar a dose dos medicamentos. Tá? Então, o IECA é o que, para mim, o BRA ou sacubitril/valsartana, potencialmente é o que mais pode dar hipotensão. Beta-bloqueador não dá muita hipotensão. Então, eu acerto o IECA, né? E logo em seguida eu entro com o beta-bloqueador. Eu brinco que eu sou tigrão. Meu beta-bloqueador, meu paciente sai com prescrição que eu digo corticoide invertida. Tá? Então, meu paciente está no consultório, ele vem, está com 10 de pressão, ele vai lá, bisoprolol, 2,5 miligramas, daqui 7 dias, e bota a data, daqui, hoje é dia 4, então, dia 10, você aumenta para 5 miligramas, dia 17, você aumenta para 10 miligramas. Me ligue se tiver problema. E eu me lembro, uns 2 me ligaram, certo? A grande maioria tolera muito bem esse aumento sem qualquer receio. É brincadeira que eu vou falar. Até melhor ele não vir, porque se ele vier com frequência baixa, eu ia ficar com medo de aumentar. Como ele aumentou tudo, ele chega com a dose boa, certo? E não tem acontecido nada. Geralmente tolera muito bem. Eu sou preocupado às vezes, porque assim, eu vivo falando de dose plena, dose plena. Então, faz um ano, eu estou anotando a dose que eu estou dando para os meus pacientes no consultório. Então, seguinte, não tem paciente tomando 24, 26 de Entresto. Não tem. Todos os meus pacientes estão com 49,51 ou 97,103. A maioria, 97,103. Beta-bloqueador, quase todos dose plena. Quase todos. Né? É uma minoria que fica com a dose mais baixa. Então, vai insistindo. O paciente está hipotenso? Reduz o diurético. Né? Dá de noite. Teve uma menina que era muito interessante, porque ela tinha miocardiopatia lá, e ela aumentou a dose. E ela falou, eu tive tontura, eu me levanto devagar, e fica. Então, ensinar o paciente a conviver com sinais de hipotensão, se ele não está desmaiando, né, se ele não está tendo manifestação. E quando ele melhora clinicamente, melhora o desempenho do ventrículo, a pressão sobe e melhora a hipotensão. Então, eu preciso insistir na dose plena para conseguir o melhor resultado. Senão, não traz. E cada vez mais usando dose menor, até retirando o diurético. A diurético é a droga que a gente menos usa, né, nesse sentido, a não ser que tenha sintomas, mas, por exemplo, a primeira paciente que eu usei o Entresto, eu deixei ela 3 dias sem diurético,
para ela dar uma subidinha na pressão, porque eu tinha medo do entresto naquele momento. E depois você percebe que dá para usar, tá certo? Então, acerta. E alcançando o remodelamento, se suspende a medicação, diminui? Como é que o senhor conduz isso? Então, perfeito. Essa pergunta ela foi avaliada. A gente não tinha essa informação, né? E era uma discussão sempre se a gente podia ou não reduzir a dose dos pacientes que estavam tratando IC ou não. Mas ele foi avaliado no estudo recente que chama TREAD Heart Failure. Pegaram, não é um estudo grande, acho que são 50 e poucos pacientes que tiveram reversão do remodelamento cardíaco com melhora da fração de ejeção e diâmetro ventricular com o tratamento. E eles dividiram em 2 grupos, suspenderam de um e avaliaram. E observaram que 40% dos pacientes que eles reduziram a dose voltaram a apresentar dilatação e piora da fração de ejeção, certo? Reintroduziram a droga. Aí inverteram os grupos. O outro grupo, a mesma coisa, 40% apresentou piora da fração de ejeção e de aumento do diâmetro ventricular. E qual é o angustiante de dois? Reintroduzido a droga, eles melhoraram, mas 90% melhorou. Teve 10% que não voltou a ser aquilo que era antes, certo? Então, a ideia é, o paciente melhorou porque ele estava tomando o remédio. Quando você tira o remédio, ele pode piorar e não voltar a ser aquilo que era antes. Então, a ideia é que ele melhorou... desculpa. E nas doses ideais. Isso. Mantenha na dose que ele estava tomando, porque ele teve benefício, porque ele melhorou, certo? Perfeito. E a dapagliflozina, o senhor tem usado assim, com a mesma frequência que o beta-bloqueador e o Entresto? Se eu falasse que sim, eu estou mentindo, porque, na verdade, eu estou aprendendo a usar a dapagliflozina. Né? Ela passou a ser usada a partir de setembro, né, do ano passado, no estudo, quando acabou o Congresso Europeu, mas eu uso alguns critérios, como eu disse. O remodelamento cardíaco, para mim, é muito forte. Então, se o meu paciente reverter o remodelamento, ele chega para mim com fração de ejeção muito boa, com diâmetro bom, eu não mexo no tratamento. Então, eu não entro com DAPA. Mas se o meu paciente chega ainda com a fração de ejeção comprometida, que ainda tem alguns parâmetros, eu otimizo o tratamento dele. Troco o Entresto, coloco a dapagliflozina. Então, eu procuro sempre tentar reverter ao máximo o remodelamento cardíaco, porque é um parâmetro excepcional de boa qualidade de tratamento e de sobrevida para os portadores de IC. Repito o eco, quando? Essa é uma dúvida de sempre. Eu digo assim, depende da sua aflição. Se você é muito aflito com aquele caso, em 3 meses. Menos que 3 não deu tempo de remodelar. Se você não é muito aflito, usa como os ensaios clínicos falam. Com 6 meses, você pode já ver o remodelamento. Mas eu lembro de pacientes, uma miocardite, que levou 2 anos para normalizar a fração de ejeção. Então, eu faço eco com 6 meses e depois acompanho. Cada 6 meses, repete o ecocardiograma para ver se o tratamento está sendo eficaz, se ela está mantendo a melhora e se está melhorando ainda mais, se eu preciso otimizar ainda mais esse tratamento. Isso, e só para exemplificar, a gente tem alguns clínicos também aqui na plateia, os pacientes que descompensam, né? Eu sei que o senhor pega muito esses pacientes lá no Photoshop também, no INCOR. Como é esse manejo, né, dessas drogas? Como é que eu tenho que manejar isso? Tira tudo de uma vez? Como é que seria? Então, acho que esse é aquilo que a gente aprendeu lá dentro do hospital, né? Na verdade, esse paciente descompensado... Lembrar que insuficiência cardíaca descompensada é porque esse paciente está vasoconstrito. Toda vez que a gente fez estudos hemodinâmicos à beira do leito lá em Cotoxó, todo paciente que chegava descompensado, ele tem resistência periférica elevada e índice cardíaco baixo. Então, por que eu vou tirar o IECA, o BRA desse paciente, se eu vou precisar dar um vasodilatador para esse paciente? Lá no Cotoxó a gente não tinha a terapia intensiva, então a gente não suspendia a IECA e BRA desses pacientes e otimizava o tratamento. Certo? Se está em baixo débito de vez, você entra com a Dobuta, que era a droga mais utilizada, e otimizava o vasodilatador. Acaba dando mais vasodilatador para aquele paciente, para ele poder reverter aquele remodelamento, né? Aquela constrição que ele tinha.
E também a gente passou a não suspender os beta-bloqueadores. Então, no paciente que chegava descompensado, o pronto-socorro do INCOR faz isso hoje, se ele chega descompensado, eu reduzo em 50% a dose do beta-bloqueador e mantém o beta. Então, eu tive muito paciente tomando dobuta com beta e vasodilatador, porque ele diminuiu 50%, ele estava com 25%, ele estava com 12,5% de carvedilol, tá certo? E aí ele vai melhorando com a dobuta, etc. Você vai otimizando vasodilatadores, né? E vai dar alta para ele vasodilatado e com beta-bloqueador. Professor, só uma dúvida que eu tenho. Paciente com fração de ejeção reduzida e insuficiência renal crônica, não dialítica, com clearance menor que 30. O Entresto é uma boa droga? Os dados que a gente tem é que, quando no estudo Paradigm, o Entresto aumentou menos a hiperpotassemia e menos a ureia e a creatinina. Então, ele, pelo seu efeito vasodilatador mais potente, ele piora menos a função renal do que o IECA e BRA, certo? Mas todos os estudos são com mais que 30, tá certo? Menos que 30 é acerto, eu diria, é off-label, né, da gente estar usando. Mas se a insuficiência renal tem um componente um componente cardíaco, a droga vai melhorá-lo. Então, usando com bastante cuidado, né, para a gente ver se ele melhora a função cardíaca, mas e monitorar. Eu sempre lembro, ureia e creatinina subir não é um problema. Nosso problema é a hiperpotassemia, que é tóxica, né? Então, dosar o potássio. Se o potássio não subir, lembrar que IECA, BRA e sacubitril valsartana, eles são nefroprotetores, né? Eles protegem o rim para ele deteriorar menos. Então, ele é útil no tratamento, desde que ele não provoque hiperpotassemia. E aí tem que fazer exame de laboratório toda hora para ver como é que a função renal está se comportando com a introdução da medicação. Não contraindica, 100%. Alguém mais vai querer fazer alguma pergunta? Acho que a plateia, temos só para 30 pessoas participando, professor. Pois não, maravilha, muito bom. O que você acha, Marco? Alguém tem alguma outra pergunta a fazer? Já estamos com 1 hora já de evento. Então, a gente não abordou muito, né? Mas eu podia abordar um pouquinho a fração de ejeção intermediária. Né? Sim. Então, aquele paciente com 41 e 50 de fração de ejeção. E, do ponto de vista, não tem nenhum ensaio clínico grande, mas uma meta-análise dos dados de beta-bloqueador, dados do estudo com Atacandi, né? E os dados do Entresto, né? Com Paragon, mostraram que os pacientes com menos que 50 respondem igualmente ao tratamento como se eles tivessem fração de ejeção reduzida. Então, de tal forma que, também no SAVIC, ainda acho que as diretrizes vão falar isso no futuro, todo paciente com menos de 50 de fração de ejeção, para mim, ele é uma fração de ejeção reduzida light. Ele tem morte menor, né, porque o comprometimento é menor, mas ele pode ser tratado com IECA, beta, Spiro, Entresto, igualzinho os outros tratamentos, porque o tratamento foi igual. O nosso problema é preservada, mais que 50, da qual a gente não tem evidência de nenhum tratamento 100% eficaz. O TopCat com a espirulactona, mostrou uma certa evolução num grupo de pacientes, mas o estudo foi com 45 ou mais de fração de ejeção. O próprio Entresto, o Paragon, mostrou até 57 ela foi benéfica, acima de 57 ele foi neutro. Então, assim, no preservado, a gente não tem muita coisa senão tratar a congestão com diuréticos e as comorbidades que estão presentes nesses pacientes e que podem complicar. Então, é o que a gente acaba fazendo na preservada. Doutor, e só uma breve orientação. Disfunção ventricular direita. Eu torço para que ela seja secundária a uma esquerda. Porque quando você tem uma esquerda, você trata o esquerdo. A direita, não tem nenhum remédio que tenha sido eficaz na direita. Né? Então, você acaba, de novo, vai acertar a dose de diurético o melhor possível, não é isso? Será que Viagra, será que vai melhorar? Se é por hipertensão pulmonar, você pode ter algum benefício, mas é muito ruim. Ventrículo direito, a gente não tem nenhum tratamento eficaz e acaba
acaba sendo um controle de diurético, talvez espirulactona de novo, né, como uma droga para melhorar o controle de diurese desses pacientes. Eu não conheço nada eficaz para VD. Então, acho que a gente poderia encerrar, né, Mauro? Já Ok. deu Acho que uma hora ninguém de mais aula. perguntou. Bom, Queria agradecer o convite aí da nossa sociedade por estar moderando essa webinar. Agradecer ao Dr. Pereira Barreto pela brilhante explanação. Uma honra estar aqui fazendo essa moderação e queria agradecer muito. Nós aqui da Sociedade do Maranhão tivemos o prazer de ouvir o professor Pereira Barreto nessa brilhante palestra, nos passando muitas informações interessantes. Aprendemos muito hoje, viu, professor? Obrigado pela sua colaboração, obrigado a Novartis por ter nos proporcionado essa noite de aprendizado. Obrigado ao Marco por ter moderado essa sessão e avisar os colegas que estamos programando mais outros eventos aí para as próximas semanas. Fiquem atentos que muita coisa boa virá pela frente. Obrigado, professor. Obrigado, Mauro. Obrigado, Marco. Obrigado a todos da sociedade. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Boa noite. Boa noite. Claro.